pessoal, como é que vocês estão? Entramos em mais uma semana, né, de isolamento, ou pelo menos de não ter uma aula presencial. Sinto muita falta de vocês. Eu acho que essa troca nossa tá faltando isso um pouquinho. Eu tô tentando aqui, nessa última aula nossa, dessa unidade, ela é geometria. Eu espero que eu possa esclarecer tudo nessa explicação, mas de qualquer forma, se vocês não entenderem, sempre me chamem, né? Sempre venham falar comigo pelo WhatsApp mesmo ou pelo mentor, tá bem? Então, olha só, geometria. O que é geometria? Acho que de repente vocês já têm essa palavrinha um pouquinho, né? De geografia, né? Alguma semelhança, ó. Geometria, geo e metria, duas palavrinhas gregas. Geo significa terra, metria medida, então medida da terra. Em matemática, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar as formas e os elementos que compõem a geometria. Que formas são essas? Que elementos são esses que nós vamos estudar então aqui na disciplina de matemática? Nós vamos ter um ponto, a reta e o plano, inicialmente. Ponto, reta e plano, eles são palavras primitivas e, portanto, elas não têm definição. O ponto, ele não tem uma dimensão, eu não consigo medi-lo. Ele pode ser de um pontinho com a ponta do lápis, da lapiseira ou do canetão aqui. Mas ele é um pontilhadinho, um ponto. E ele é identificado por uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula. A reta, ela é uma linha que não é curva, linha reta, ela não tem início nem fim. Ela vai ao infinito, tá? E ela é sempre identificada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Aqui eu coloquei o R. Depois nós temos o plano. O plano também ele é infinito. Ele parece finito aqui, né? Um fechado. Mas não é. À medida que eu vou puxando, ele vai se abrindo, ó. Ele vai ficando infinito. Grande, né? Então ele também é infinito. E ele é representado pela uma letra grega. Aqui o alfa, tá? Depois, o que são semi-retas? Então, se a reta ela vai ao infinito, né? São linhas, né? Que vão ao infinito, não tem começo e nem fim. O segmento de reta é um pedacinho disso. Um pedacinho. Ele tem um pontinho, ó, do 2, né? Aqui, ó. AB, identificado pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto AB, né? Pelo ponto, ó, tá vendo? E aí, esse trechinho de reta, a gente também escreve assim, ó, tá? O segmento de reta AB, identificado com um tracinho em cima, que não tem flechinha para nenhum dos lados. Na semi-reta, ela tem flechinha. Então, a semi-reta, ela tem um início, ó, ela vai ao infinito, então tem o ponto S e o ponto T. Então, a identificação dela é ST. Ela tem essa identificação de um tracinho com uma flechinha, ó, dessa semi-reta. Essa daqui, ó, ela vem nessa direção, então do T pro S, ó, T pro S, TS ao infinito também, com flechinha daí. Depois nós temos as retas paralelas. Paralelas são aquelas retas, aquelas linhas que elas nunca se cruzam. Elas vão ao infinito, elas não se cruzam. Você não consegue pensássemos em duas ruas. Se alguém morasse nessa rua e alguém morasse nessa rua, se não houvessem retas concorrentes, essas pessoas nunca iriam se visitar e nunca iriam se ver, porque não tinha como chegar de um lado para o outro. Então, elas vão ao infinito, tá? Aqui elas são indicadas, essas retas, de novo, por letras minúsculas. Letra V e letra W, as paralelas. As concorrentes são aquelas que se cruzam em algum ponto. Pode ser no meio, na beiradinha, em algum lugar elas vão se cruzar. E na hora que se cruzam, tem o ponto, né? Esse cruzamento. Então, letra maiúscula. E as retas são identificadas por letras minúsculas. Aqui com R e S, também vão ao infinito. Temos as retas perpendiculares. Reta perpendicular é aquela que forma, ela é bem retinha, ó.
ela faz um quadrante, ó, tá vendo? Bem certinho. Não sei se dá pra ver direitinho, mas aqui, ó, tá vendo? Ela forma ângulos aqui, ó, tá vendo? Ângulos de 90 graus. É o que nós vamos ver agora. O que são ângulos, então? Eu trouxe pra vocês aqui, ó, uma maneira de a gente entender e representar ângulos. Olha só. Isso aqui, tá? Tudinho equivale a 360 graus. 360 graus, ó, tá vendo? Se eu colocar, ó, aqui assim, ó, na metade, parece uma meia lua, né? 180 graus, ó. Ou um meio, não é? Se eu usar essa parte, ó, um meio. Se eu passar pra cá, ó, deixar aqui, aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo, ó, tá vendo como forma um L? É um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E ele vai me formar 4 ângulos de 90 graus. Esse é um ângulo de 90 graus, esse aqui é um ângulo de 90 graus, ó, tá vendo? Esse aqui é um ângulo de 90 graus e esse aqui é um ângulo de 90 graus. Então, são 4. Então, é 1/4, né? Do total. 1 inteiro, 1 meio e 1/4, se for assim, dessa forma. Esses são ângulos. Mas eu tenho outros aqui, ó. Tá vendo? Cada vez que eu vou mudando aqui, eu tenho ângulos. Que a gente vai ver com o tempo, a gente vai entender o que são eles. A gente, lá na apostila de vocês, ele tá falando sobre giros, né? Esses giros de uma dançarina, né? Quando ela gira, um giro completo, 360 graus, meio giro, né? 1/4 de giro, né? E assim vai. Pois bem. E depois dos ângulos, nós temos as vistas. O que são vistas? Aqui eu tenho um dado, ó, um dadinho. Qual é a cor deste dadinho que vocês estão vendo aqui? Né? Laranja? Laranja, né? Então, essa é a vista frontal, né? Vocês estão vendo de frente. Para vocês saberem que cor é aqui em cima, ó, tem que ver essa vista aqui, ó. Eu preciso virar ele, mas ela seria chamada, né? Ó, essa vista superior aqui, ó. Ela é verde, ó. Tô virando ela frontal, a superior é verde e a lateral, a vista lateral, roxinha, ó. Vocês não viram. Então, vocês estavam vendo só essa daqui. Superior, lateral. Isso são vistas, né? Então, é um dadinho. Nós temos os vértices, que são o encontro dessas linhas, né? As arestas, os vértices. E aí, formam as faces. Então, a face lateral, a face superior, né? A face frontal e a face lateral. E aí, roxo desse lado, roxo desse. Laranja, laranja, ó. Verde superior, verde aqui embaixo também, certo? E a cadeira, a gente pode observar bem essa vista superior, por exemplo. Nessa cadeira, nós estamos vendo a vista superior, olhando de cima para baixo, tá? Então, a gente praticamente só vê o assento dela e uma barrinha, né? A gente não consegue ver a profundidade dela. Aí, nós vamos ter a vista lateral. Quando a gente olha para a vista lateral, ó, a gente vê as perninhas, né? Que é... não dá para identificar direito o assento, né? Então, a gente consegue ter uma imagem, parece uns palitinhos. E, por fim, nós temos a vista frontal. Quando a gente olha de frente. Aí, a gente novamente vê ela de um outro âmbito, né? A gente consegue ver como se a gente visse atrás a cadeira, né? E como se ela tivesse só dois pés, né? Essa cadeira. A gente não consegue identificar os 4 nessa vista. Queridos, eu agora vou pedir para vocês fazerem as atividades da apostila, páginas 58, 59 e de 61 a 64. E aí a gente encerra essa unidade.
Também vou pedir um trabalho. Esse trabalho, ele se refere lá na apostila que tem uma malha pontilhada, né? A malha pontilhada e tem atividade para fazer dessa malha pontilhada. Dá uma olhadinha lá na apostila de vocês. Aí vocês vão fazer o que se pede e vocês vão enviar para mim. Ou via mentor ou então via WhatsApp, tá bom? Obrigada!